Benjamin Mendy foi com certeza um dos jogadores que qualquer clube grande gostaria de ter no seu time. Era um lateral rápido, forte fisicamente, bom nos cruzamentos e um ótimo defensor. Nos seus anos pelo Manchester City, ele com certeza era não só um dos melhores laterais da Premier League, e sim do mundo. No entanto, no ano de 2021, o Mendy foi acusado de estupro por 8 jovens mulheres diferentes. Após essas acusações, a carreira de Benjamin mudou drasticamente. No vídeo de hoje, você irá descobrir como essa história destruiu a carreira do defensor francês. Benjamin Mendy nasceu em 17 de julho de 1994 na região de Longjumeau, localizada nos subúrbios de Paris, na França. Filho de imigrantes marfinenses, ele cresceu em um ambiente modesto, onde desde cedo demonstrou paixão pelo futebol. Como muitas crianças francesas de ascendência africana, Mendy encontrou no esporte uma maneira de expressar seu talento e buscar uma vida melhor para si e para sua família. Desde muito jovem, o Mendy demonstrava habilidade e potencial para jogar como lateral esquerdo. Seu primeiro contato com o futebol organizado ocorreu no clube local Palaiseau, onde iniciou sua jornada nas categorias de base. Com habilidades naturais para o esporte, ele logo se destacou entre seus companheiros de equipe, chamando a atenção de olheiros de clubes maiores. Aos 13 anos, Mendy foi recrutado para as categorias de base do Le Havre, um clube francês conhecido por sua excelente formação de jogadores. Só para vocês terem uma ideia, o Le Havre revelou vários outros talentos do próprio futebol francês, como o Pogba e o Dimitri Payet, além do argelino Riyad Mahrez. No centro de treinamento do clube, Mendy aprimorou suas habilidades defensivas, sua capacidade de ataque e o fôlego para percorrer toda a lateral do campo durante os 90 minutos de jogo. Com apenas 16 anos, o Mendy começou a treinar com o time profissional do Le Havre e passou então a ser cotado para estrear por esse time principal. Benjamin Mendy estreou profissionalmente pelo Le Havre em 9 de agosto de 2011, em uma partida contra o Amiens pela segunda divisão do campeonato francês. Aos 17 anos, ele já era visto como uma das grandes promessas do clube. Na temporada 2011-12, o Mendy atuou em 35 partidas, mostrando regularidade e maturidade demais para um jovem jogador. Mesmo com a pouca idade, ele demonstrava uma boa leitura de jogo e uma capacidade impressionante de apoiar o ataque e voltar rapidamente para recompor a defesa. Já na temporada 2012-13, ele se consolidou como titular absoluto, jogando 33 partidas pelo Le Havre. Durante esse período, suas características ofensivas se aprimoraram ainda mais. Sua habilidade de cruzamento e a intensidade com que percorria a lateral chamaram a atenção de clubes maiores, o que fez com que sua saída se tornasse apenas uma questão de tempo. Foi então que, com 2 temporadas consistentes pelo Le Havre, Mendy começou a chamar a atenção de equipes da primeira divisão, da Ligue 1. Seu estilo de jogo dinâmico e sua força física faziam dele um lateral promissor. E foi aí que o Olympique de Marselha decidiu apostar no seu talento. Em julho de 2013, o Olympique anunciou a contratação de Benjamin Mendy por cerca de 4 milhões de euros. Ao chegar no novo clube, em sua primeira temporada pelo Olympique, em 2013-14, Mendy rapidamente pegou a titularidade na equipe. Com sua velocidade e qualidade ofensiva, o Olympique teve uma campanha boa naquela Ligue 1, terminando na 6ª colocação. Já na temporada seguinte, em 2014-15, com a chegada do técnico Marcelo Bielsa, Mendy evoluiu taticamente e ofensivamente, ajudando o time a brigar pelo título na primeira metade da temporada. O Olympique encerrou sua participação no 4º lugar e, pelo menos, garantiu vaga para a Liga Europa. Já na sua última temporada pelo clube francês, que foi a de 2015-16, com a saída de Bielsa e um desempenho irregular do time, o Mendy manteve a sua posição, indo muito bem,
mas o Olympique acabou terminando em 13º lugar no campeonato francês. Após conseguir um destaque individual, mesmo com o momento instável do time, Mendy acabou sendo vendido para o Mônaco, na época por 13 milhões de euros. Ao chegar no Mônaco, o jogador francês chegou junto de outros jovens talentosos, como o meia português Bernardo Silva e o então desconhecido atacante francês Kylian Mbappé. Eles acabaram formando uma equipe dinâmica e ofensiva sob o comando do atual técnico do Cruzeiro, o português Leonardo Jardim. Mendy assumiu rapidamente a titularidade da lateral esquerda no esquema tático do time, conhecido pelo jogo ofensivo e pelas transições rápidas. Sua principal característica era a velocidade e a capacidade de apoiar o ataque com cruzamentos precisos. A temporada 2016-17 foi mágica para o time do Mônaco, e o Mendy teve um papel crucial nesse sucesso. Ele disputou 39 jogos no total e acabou participando diretamente de 11 gols. Ele acabou sendo peça-chave ali do lado esquerdo do time do Mônaco, formando um trio muito bom com o Thomas Lemar e com o Kylian Mbappé. O Mônaco naquela temporada quebrou a hegemonia do Paris Saint-Germain e conquistou o título do campeonato francês depois de 17 anos na fila. O time terminou a competição com 95 pontos, 8 a mais do que o PSG. A equipe marcou impressionantes 107 gols na campanha, sendo então, na época, um dos ataques mais letais da Europa. Um ponto interessante de ser ressaltado é que, além do sucesso doméstico, o Mônaco foi muito bem também naquela temporada na Liga dos Campeões, alcançando as semifinais. O Mônaco terminou como líder do grupo E, superando Bayer Leverkusen, CSKA Moscou e Tottenham. Mendy, inclusive, brilhou no jogo contra o Tottenham em Londres, na vitória dos franceses por 2 a 1, dando um belo cruzamento para um dos gols. Mas com certeza, um dos confrontos mais emocionantes para o clube francês na Champions foi contra o Manchester City. O Mônaco perdeu na ida por 5 a 3 na Inglaterra. No entanto, venceram no jogo da volta por 3 a 1, passando de fase pelo critério dos gols fora de casa. E o Mendy teve um papel fundamental nessa classificação, sendo um pesadelo para a defesa do City, especialmente no jogo da volta. Foi de Mendy a assistência para o brasileiro Fabinho marcar um dos gols do triunfo do time do Principado. Outro confronto histórico naquela campanha foi contra o Borussia Dortmund da Alemanha, com o Mônaco vencendo o Dortmund por 3 a 2 fora de casa e por 3 a 1 em casa. Mendy teve mais uma atuação de destaque na partida de ida, quando deu um belo passe para Mbappé abrir o placar. Entretanto, o sonho de chegar na final foi interrompido pela forte defesa da Juventus, que contava com nomes de peso da seleção italiana: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. O Mônaco perdeu os 2 jogos para a Juventus, um por 2 a 0 e outro por 2 a 1. E naquela eliminatória, em específico, o Mendy não conseguiu ser tão eficiente quanto tinha sido nas outras. Então, o Mendy encerrou aquela temporada com 1 gol e 10 assistências em 39 jogos, além do título do campeonato francês. Com aquela campanha de extremo destaque, com uma temporada impressionante, ele despertou o interesse de vários gigantes europeus. Foi aí que, em julho de 2017, ele foi vendido para o Manchester City por 57 milhões de euros, tornando-se, na época, o lateral mais caro da história do futebol. Ao chegar no time inglês na temporada de 2017-2018, o jogador francês começou de forma promissora, mostrando sua velocidade, cruzamentos precisos e capacidade ofensiva. No entanto, sua jornada foi abruptamente interrompida em setembro de 2017, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida contra o Crystal Palace. Essa lesão o manteve fora dos gramados por grande parte da temporada. Mesmo assim, o Manchester City conquistou a Premier League com uma campanha recorde de 100 pontos e também venceu a Copa da Liga Inglesa. Mendy, mesmo sem atuar na maioria dos jogos, recebeu sua medalha de campeão. Recuperado, Mendy iniciou a temporada 2018-2019 como titular, contribuindo com assistências e boas atuações nos primeiros meses. Entretanto, novos problemas físicos surgiram, incluindo uma lesão no menisco que exigiu cirurgia, limitando sua participação mais uma vez. Apesar das ausências do francês, o City teve um ano mais uma vez vitorioso, conquistando a chamada quádrupla coroa.
com o título da Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa e Supercopa da Inglaterra. Novamente, Mendy esteve mais presente nos bastidores do que dentro de campo. A temporada 2019-2020 foi uma das mais ativas do Mendy no City, participando de mais partidas em comparação aos anos anteriores em que havia se lesionado. No entanto, o francês ainda conviveu com alguns problemas físicos e teve atuações inconsistentes. O City teve um desempenho abaixo do esperado na Premier League, perdendo a sua chamada hegemonia, vendo o Liverpool ser o campeão daquela temporada. Além disso, na Liga dos Campeões, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Lyon da França, em um jogo no qual o Mendy teve uma atuação bastante contestada. Em 2020 e 2021, Mendy conseguiu atuar em um número significativo de partidas, ajudando o City a conquistar mais uma vez a Premier League e a Copa da Liga Inglesa. Apesar de alguns momentos positivos, sua irregularidade em campo e problemas defensivos começaram a levantar questionamentos sobre sua permanência no clube. Inclusive, nesse período, Guardiola passou até a testar Alexander Zinchenko e João Cancelo na posição do Mendy. Foi aí que, em agosto de 2021, quando estava no seu auge, aos 27 anos, que o Mendy foi suspenso pelo clube após ser acusado de crimes graves fora de campo. A polêmica começou quando 3 mulheres denunciaram o Mendy por crimes sexuais que teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. As investigações revelaram que, além dessas 3 mulheres, outras vítimas teriam sido afetadas. Em um curto espaço de tempo, o número de acusações aumentou, chegando a 9 supostos crimes, que incluíam 8 acusações de estupro e uma acusação de agressão sexual. Diante dessas sérias acusações, o Manchester City suspendeu o Mendy imediatamente, para aguardar o desenrolar das investigações. Mendy acabou sendo preso preventivamente no dia 26 de agosto de 2021. Só que a situação se agravou em setembro do mesmo ano, quando o Mendy foi transferido para a prisão de alta segurança de HMP Outcourse. Seu pedido de fiança foi negado por diversas vezes, e ele permaneceu detido por cerca de 134 dias até ser liberado sob condições restritas em janeiro de 2022. O julgamento de Mendy começou em agosto do mesmo ano, no Tribunal da Coroa de Chester, na Inglaterra. Durante os meses de audiências, as provas e testemunhos foram apresentados, e a defesa do jogador argumentou que todas as relações que ele havia tido com essas garotas que haviam acusado tinham sido consensuais. Em janeiro de 2023, o júri declarou Mendy inocente de 6 acusações de estupro e uma de agressão sexual. No entanto, o júri não havia chegado ainda a um veredito sobre outras 2 acusações de estupro, o que levou a um novo julgamento em julho de 2023. Neste novo julgamento, o Mendy finalmente foi absolvido de todas as acusações restantes, encerrando assim todos os casos criminais contra ele. A decisão de absolvê-lo foi baseada na falta de provas concretas e na dificuldade de sustentar as alegações no tribunal. As supostas vítimas foram ouvidas, e várias inconsistências nos depoimentos foram apontadas pela defesa do jogador. Durante o julgamento, algumas declarações das garotas foram bem repercutidas na imprensa, levantando muita polêmica no caso. Uma das garotas havia dito que o Mendy tinha na sua casa uma espécie de quarto do pânico, e que ele já havia dormido com mais de 10.000 mulheres. Após a sua absolvição, o Mendy quis voltar a exercer a sua profissão, ou seja, voltar a jogar futebol. Em julho de 2023, ele assinou contrato com o Lorient, que é um clube da Ligue 1 francesa. Apesar das dificuldades para recuperar sua forma física, após ficar 2 anos sem jogar profissionalmente, o Mendy tentou reconstruir a sua carreira. Paralelamente a ter encontrado um novo clube, o Mendy iniciou um processo legal contra o Manchester City, exigindo o pagamento dos salários que ele havia deixado de receber durante o período da sua suspensão. O jogador alegou perdas financeiras que chegavam à casa das 10 milhões de libras.
Em novembro de 2023, o tribunal inglês determinou que o clube deveria pagar grande parte desses valores para o Mendy. Vale mencionar que no momento da gravação desse vídeo, o Mendy já está de clube novo. Na última janela de transferências da Europa, em janeiro, Benjamin Mendy, aos 30 anos de idade, assinou um novo contrato com o FC Zurique, que é um clube da Suíça, com um contrato válido até junho de 2026. Após isso tudo que ocorreu, muitos se perguntam o que aconteceu com a vida das mulheres após elas terem acusado falsamente Benjamin Mendy. Bom, depois que houve a absolvição do lateral francês, a verdade é que pouco se sabe sobre o que aconteceu com essas mulheres que o acusaram falsamente, até porque a justiça procurou, de uma maneira geral, proteger a identidade de cada uma delas. Esse período em que o Mendy ficou atrás das grades foi um período muito difícil da sua carreira e da sua vida, porque ele estava até então vivendo o auge. Tinha sido campeão da Copa de 2018 com a França, jogava num time extremamente competitivo, estava em forma, estava bem psicologicamente, e a partir do momento que ele foi para trás das grades, tudo isso mudou. Não conseguia mais ter a rotina de um atleta, ficou abalado psicologicamente e foi afetado também na questão financeira. Muitos não sabem disso, mas o Mendy, ele tem uma filha que foi fruto de um relacionamento com uma mulher espanhola. E como ele estava preso e não estava recebendo nada do Manchester City, não tinha como ele pagar a pensão alimentícia. E foi aí que, para seguir honrando com os seus compromissos, ele contou com a ajuda de ex-companheiros do Manchester City. O Mendy acabou revelando há alguns meses, publicamente, que amigos e companheiros como Kyle Walker, Jack Grealish e Bernardo Silva o ajudaram financeiramente, o emprestaram dinheiro para que ele seguisse pagando a pensão da sua filha. O gesto demonstrou o laço de amizade e companheirismo que foi construído nos tempos de Manchester City. Se não fossem por essas mentiras, a verdade é que Benjamin Mendy tinha tudo para se consolidar como um dos grandes laterais da sua geração, principalmente pela sua ótima parte física. Com o tempo na prisão, ele acabou deixando de participar, por exemplo, de outras grandes conquistas do Manchester City, entre elas a da Liga dos Campeões. Essas falsas acusações graves que surgiram contra o jogador resultaram em diversas batalhas judiciais e, basicamente, em perda de tempo para sua carreira. Vale ressaltar que, mesmo sendo absolvido, a mancha sobre a reputação do Mendy e sobre o seu caráter ainda existe até os dias de hoje. E isso faz com que ele seja um atleta indesejado para os grandes clubes. Sua carreira, que antes parecia extremamente promissora, acabou desmoronando por conta dessas acusações. Isso é só mais uma prova de como a falta de transparência e essas falsas acusações por muitas vezes podem destruir até mesmo os maiores talentos. Mas e você? O que você achou dessa história da vida de Benjamin Mendy e como as mentiras destruíram a sua carreira? Se tiver gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e ponha a sua opinião aqui nos comentários. Se você quiser conferir mais vídeos assim, pode deixar suas sugestões aqui nos comentários e confira a playlist especiais de domingo. Vou deixar aqui agora, após o encerramento do vídeo, um vídeo sobre a vida do Daniel Alves depois da prisão e como o atacante italiano Mario Balotelli destruiu a própria carreira. Confere aqui. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!